Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazer uma dica de leitura especial, porque foi o resultado de uma enquete feita no Instagram, ok? Foram dois livros, um da Monergismo e da editora Vozes. Esse aqui da editora Monergismo foi o mais votado, uma margem pequena, né? Foi bem equilibrada. E nós vamos fazer outras enquetes lá no Instagram, vou deixar depois o link aqui abaixo para vocês participarem e seguir a gente lá, porque vai estar sempre tendo novidade, para a gente seguir a gente lá e participar das enquetes, né, irmãos? E antes de tudo, irmão, para fazer essa resenha, nós queremos agradecer, nosso muito obrigado a vocês que têm ajudado, alavancado o nosso trabalho, né, compartilhado nossos vídeos e até para que o YouTube venha ver que é relevante para vocês, é importante a leitura, porque também é proclamação do Evangelho, né? A boa leitura, a leitura bíblica, para que outras pessoas possam conhecer também. E o canal também, por mais que esteja quase fazendo um ano, não está tendo aquele reconhecimento, aquela visualização satisfatória que tem muitas pessoas que talvez não conheçam esse canal. Então, é claro que pela ajuda de vocês, nosso muito obrigado, que o canal tem crescido, tem alcançado muitas pessoas. Não é por causa do YouTube, mas é sim por causa dos inscritos, das pessoas que têm passado por aqui. E se você está passando pela primeira vez, não conhece o canal, esporadicamente o YouTube tem anunciado, você conhece às vezes de boca a boca, alguém anunciou, o canal, dá uma visitinha lá, se inscreve no canal, não deixe de passar por aqui sem conhecer o nosso conteúdo, ok? Dá aquele like, não se esqueça e aciona o sininho das notificações. E vamos embora, continua com a gente que tem muita coisa boa chegando. A obra de hoje, que foi resultado da enquete, é O Conhecimento de Cristo, do Mark Jones, da editora Monergismo, que é uma obra aqui de 317 páginas. Isso, 317 páginas. Uma obra de cristologia, tá? E ele vem aqui, ó, introdução, tudo relacionado à pessoa de Cristo. Você vê aqui, ó, a declaração de Cristo, a dignidade, o pacto, a encarnação, a divindade, a humanidade, a fé, as emoções, o crescimento, a leitura, as orações, a impecabilidade, as tentações, a humilhação, transfiguração, milagres, os ditos, a morte, a ressurreição, a exaltação, a intercessão, o povo, a ira, a face, a morte e os ofícios. Eu separei aqui dois tópicos muito interessantes para passar para vocês. É uma obra assim, sensacional, irmãos. Uma obra de cristologia, uma obra assim de um autor reformado. Tá? Ele vai fazer um apanhado geral sobre a cristologia. Vem aqui a impecabilidade de Cristo. Ele vai falar aqui, ó. Pecar é tão natural para nós quanto respirar, já que todos nascemos do pecado. Está em Salmo 51. Pecamos contra nós mesmos, contra os outros, em última instância contra Deus. Pecar faz mal a todos. Sob toda qualquer circunstância, não existe pecado inocente ou inofensivo. Não há palavras suficientes para descrever sua odiosidade. Aí vem aqui, ó. Jesus designou a si mesmo luz do mundo. Só a pessoa profundamente consciente da própria impecabilidade poderia fazer tal afirmação. Assim, no conflito verbal com os judeus, Jesus perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Leon Morris se refere a essa questão com uma espantosa asserção da impecabilidade. Ele adiciona: é impossível visualizar qualquer outra criatura na história fazendo tal alegação. É importante passar essa questão, irmãos, porque assim, existe muitos aí no YouTube, né, nas redes sociais, de qualquer lugar, ou até mesmo nas universidades, fazendo difundindo um trabalho sobre Jesus, debate sobre Jesus Cristo, até no meio do Jesus histórico e a questão da teologia liberal, né? Alguns pontos mais radicais, outros menos, falando sobre o Jesus mais humanizado. Isso já vai levar até a questão das antigas heresias da antiguidade, né? Do Jesus que é mais humano, não tem divindade, o outro tem divindade, não é humano. E humanizar Jesus de uma forma muito radical, até pela questão de pôr à prova, né? Duvidar dos seus milagres, duvidar da ressurreição. E só aqui, pela questão dessa assertiva aqui em João, Jesus falando
interrogando. Quem vai me dizer que eu tenho pecado? Em outras palavras, né? Qual ser humano normal poderia fazer isso? Até porque lá nas epístolas de João vai falar assim, aquele que diz que não tem pecado, né, já está pecando, praticamente. Então, é uma das fontes, no caso, que até pessoas vão até questionar que essa palavra realmente veio de Jesus. Jesus disse realmente isso. Tem gente que duvida disso. Mas aqui é uma das provas cabais de que Jesus realmente também era divino, pelo fato de ele apontar, não só para as pessoas na questão da mulher adúltera que estava sendo apedrejada, né? Mas a questão dele mesmo, vai me apontar meu pecado? Aonde? Então não tinha, ninguém tinha como apontar o pecado de Jesus porque não havia realmente, né? Muito interessante, mano. E outro ponto que eu separei para vocês aqui, deixa eu ver. Essa parte é muito interessante sobre as orações de Cristo. Olha só. O pai da igreja, João Damasceno, deixa eu ver aqui, lutou com a seguinte questão: como foi possível Nosso Senhor oferecesse oração no caso de Lázaro na hora da sua paixão? Pois sua mente santa não tinha necessidade de ser elevada a Deus, já que, por uma vez, toda a subsistência com Deus, o Verbo, ou de pedir qualquer coisa a Deus. Em outras palavras, sendo Jesus divino, como pode Deus orar a si mesmo? Isso aqui vai discorrendo, né? É uma coisa interessante. Muitas pessoas também debatem essa questão de Jesus quando vai orar na cruz. Que alguns têm essa dúvida, né? Levanta, né? As pessoas que são contra o cristianismo, contra as escrituras. E como é que Jesus vai interceder para Deus se ele é Deus? Vai falar com ele mesmo? Ou como ele vai pedir ao Pai orar a Deus, no caso as pessoas dizem isso, né? Orar para Deus, para si mesmo, para ter compaixão dele mesmo. As pessoas esquecem de uma coisa: Jesus é divino e é humano. A sua passagem na Terra não inutiliza a sua humanidade, ao mesmo tempo que ele também era um ser divino, mas aí vem a questão da pessoalidade. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro. Então, na hora da intercessão, além de orar para a pessoa distinta do Filho, dele mesmo, para o Pai, ele também está dando uma lição da questão de tudo que Jesus pregava, tudo que ele ensinava, teria que fazer como ele faz. Então é a questão também não só da distinção de pessoas da divindade, como a questão também de ensino na prática, na atitude, de como deve se proceder olhando para Cristo, e aí nós temos ele como exemplo, o que devemos fazer, orar para o Pai. Então, assim, ele vai discorrer aqui de uma forma sensacional. Tem até um outro ponto aqui que eu separei. Ele vai falar justamente sobre isso. Jesus falou muito sobre oração. Ele nos deu amplas instruções. Olha, amplas instruções com o motivo, tempo e local dessas orações e das disciplinas aos seus discípulos. Isso aí. Então a questão do exemplo. Não é só orar por orar. Ele não está orando para ele mesmo. Até porque são três pessoas distintas. E aí não são três deuses, como as pessoas falam. Aí vem a questão da pessoa entender a doutrina da Trindade. É a relação intratrinitária. É o mesmo Deus, mas são três pessoas distintas com a mesma essência. Então por isso que é a questão da oração, né? E assim, não, é um livro assim belíssimo, um livro fantástico, e tira muitas dúvidas em relação a detalhes pequenos da cristologia que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Esse é o fato da oração, porque ele vai orar para ele mesmo, não. Aqui ele vai realmente fazer interpretações e os versículos-chave, os textos base, né? Muito interessantes para tirar a dúvida de cada um que tem dúvida desses pormenores aqui na cristologia, ok? Fica a dica aí. E fiquem ligados lá no Instagram, que eu vou deixar aqui abaixo para vocês seguirem a gente lá, que vai ter outras enquetes também interessantes. Ok, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.